Muito boa noite, sejam bem-vindos. Juntamos hoje pela primeira vez os 5 candidatos à liderança do PSD. Desde já agradeço a vossa presença nos estúdios da RTP Madeira, também naturalmente, enfim, a sua opinião relativamente a esta matéria. O que é que entende por relacionamento que deve existir entre a Madeira e o Estado português, a República? Bom, em primeiro lugar, devo cumprimentar todos os companheiros que se candidatam à liderança do PSD e todos os outros companheiros de partido que se dispuseram a cá vir fazer-nos companhia esta noite. Eu devo dizer que é fundamental, por um lado, termos no papel garantido um estatuto de autonomia que é dos mais avançados da Europa e se calhar do mundo. Mas depois é preciso conteúdo para esse estatuto, isto é preciso que o Estado cumpra com as suas obrigações, coisa que nem sempre acontece. E aí temos vários tipos de problema. Primeiro, qual é a ocasião certa para esgrimirmos argumentos que façam com que o Estado concorde connosco. Neste momento, não creio que seja um momento próprio, atendendo à dificuldade porque passa o Estado português, para reivindicarmos muita coisa junto do Governo Central. Mas há questões de princípios. E há questões de princípio que nós nunca devemos deixar de defender. Há a questão da lei tributária, que parece unir todos os candidatos como uma questão fundamental. A questão da saúde e da educação, que eu, depois de tiver a oportunidade, voltaria ao tema. Vamos falar mais à frente do aumento também do poder legislativo regional, porque se não temos condições financeiras e o Estado não tem possibilidades de nos dar condições financeiras suficientes, então que nos dê a possibilidade de legislarmos com liberdade, por forma a encontrarmos soluções para a nossa vida no futuro. Mas neste momento, ora, Madeira, estas três questões... Madeira, neste momento, já tem, do seu ponto de vista, instrumentos do ponto de vista legal para poder concretizar esses avanços, ou ainda é preciso... Não, estas três questões são questões que são dependentes de terceiros, isto é, dependentes de negociação com terceiras pessoas. E nós não podemos ficar dependentes em relação ao futuro da vontade ou da boa vontade ou da má vontade de terceiras pessoas. Mas a Madeira tem sabido também aproveitar, a sua autonomia. A União Europeia. Diga? Pergunto-lhe se a Madeira tem sabido aproveitar a autonomia que já tem. Bom, em algum sentido, sim. Em algum sentido, sim. Noutros sentidos, ficamos aquém. Isto é, por exemplo, a região autónoma da Madeira tem poder tributário próprio. Limitado, é certo, mas já tem. E, no entanto, nunca foi usado, dadas as condições financeiras em que estávamos a viver. A Madeira está agora com esse poder tributário suspenso por conta do PAEF, mas tinha a possibilidade de criar impostos, teve a possibilidade de adaptar os impostos nacionais à região, não o fez por causa das condições financeiras ou porque nessa altura não foi uma opção política. Mas já há muito tempo que tem esse poder tributário próprio no Estatuto. É por isso que eu digo que uma coisa que é o que está escrito no papel, outra coisa é a realidade depois, como se comporta o Estado para com a região. Repare, há uma questão que eu acho clarificadora. O Estado, por exemplo, a única verba que canaliza para a região são os custos de insularidade. Os chamados custos que advêm da autonomia, de sermos uma região autónoma e que vêm através da Lei de Finanças Regionais. Mas, por exemplo, o Estado nunca nos paga os chamados custos com a regionalização dos serviços. Nunca nos pagou. E está previsto na lei também, no Estatuto Político Administrativo. O que é que isto significa? Quando o Estado transfere para a região um serviço, devia acompanhar a transferência desse serviço com os respectivos custos financeiros. Falaremos mais daqui a pouco precisamente dessa questão, nomeadamente da educação e também da saúde, a tal regionalização que aconteceu, enfim, de acordo com aquilo que está também aqui a referir, vamos mais à frente falar disso. Dr. João Cunha Silva, relativamente a esta questão do sistema fiscal próprio. Eu devo dizer que em relação a esta questão do sistema fiscal, é como diz o Sérgio Marques, a gente já tem o poder tributário próprio. A questão é que está limitado. Está limitado, mas temos alguma coisa. E enquanto não se arranjar o outro, que, como diz o Sérgio muito bem, envolve terceiras pessoas e, portanto, pode demorar muito mais tempo do que se prevê, nós temos é que ter um programa adequado àquilo que temos. E esse programa adequado àquilo que temos tem que contar é com este poder tributário que neste momento temos. E este poder tributário que neste momento temos, as pessoas podem dizer que é insuficiente. E é, para a minha perspectiva, que na minha perspectiva devemos alargá-lo o máximo possível. Mas tem margem para ser melhor aproveitado. Neste momento temos. Mas temos alguns problemas que advêm das limitações naturais deste poder tributário que nos foi atribuído. E, portanto, devemos continuar a batalhar para ter mais. Agora, não podemos é ficar à espera que esse poder que vem aí se chegue no dia
em que as pessoas vão ter que começar a exercer funções como membros do governo ou presidentes do governo. Nessa altura temos que contar com aquilo que temos. E o que temos é mais realista pensarmos naquilo que temos e fazer contas sobre isso, sem nunca deixar de defender a tese correta, que é de termos um poder tributário próprio mais alargado. Mas também continuarmos a debater com o Estado a questão da saúde e da educação. E continuo a dizer que a saúde e a educação levam-nos metade do orçamento regional. E, portanto, também seria de uma ajuda preciosa caso resolvêssemos isso estabelecendo relações positivas com o Estado. Mas devo dizer, qualquer avanço que aconteça nesta matéria tem que ter a envolvência do Estado. Por exemplo, eu acho que temos que pensar muito bem, todos nós, se formos governo na altura, o que fazer ao contrato de concessão com a SDM em 2017. Eu, na minha opinião, tenho dúvidas do que se deve fazer. Por exemplo, a SDM, neste momento, tem 25% da região e 75% de um grupo privado. É basicamente uma empresa privada. O que acontece, por exemplo, hoje, na distribuição de dividendos, a região, este ano, recebeu 900 mil euros, o grupo privado recebeu 2 milhões e 700 mil euros. A região deve aumentar o seu capital? Não, a questão é esta. Vamos continuar com este contrato de concessão? Vamos mudar o contrato de concessão? Ou não vamos fazer contrato de concessão e a região vai assumir esta responsabilidade? Estrategicamente temos que pensar já, porque isto vai acontecer já em 2017. Todas as opiniões são legítimas. Mas eu acho que se o Estado, por exemplo, fizesse parte da estrutura acionista da SDM, se calhar tínhamos conseguido mais depressa muito mais resultados, porque é o Estado que negocia junto da União Europeia. Não é a região autónoma que negocia junto da União Europeia. Aliás, a região não pode negociar junto à União Europeia. E se o Estado tivesse interesse no Centro Internacional de Negócios, efetivo, com uma participação, por exemplo, que eu não estou a dizer que vai ter, mas digo que era uma mera hipótese, se calhar estaria interessado e se calhar teria de nos tratado de outra forma que não tratou. Resumindo e concluindo, só para resumir, eu sou apologista de um novo poder tributário para a região. Mas temos de ter em consideração que temos algum. E é com esse algum que vamos ver durante algum tempo. Neste tema, relativamente à regionalização, que já falamos aqui de saúde e também da educação, os tais custos, quem paga, fala-se num balanço de 8 mil milhões. Há muitos anos, quando começou este processo de autonomia, desde 1976, que regionalizamos todos os serviços com o coração bem perto da boca. Isto é, nós tínhamos que satisfazer as necessidades básicas de uma população com grandes carências e quisemos ter o poder nas nossas mãos rapidamente para poder satisfazer essas necessidades. Até aqui, tudo bem. O problema é que hoje, colocada a questão das dificuldades com que estamos vivendo, pensa-se o que é que poderá ter falhado nas negociações que fizemos em relação à transferência de serviços aqui para a região autónoma da Madeira. E não tenho dúvidas nenhumas que nós teríamos agora que voltar a renegociar a questão dos custos dos serviços transferidos. E isto não é uma questão inventada para negociar com o Estado. Isto é uma questão que está na lei. Há duas coisas que estão na lei. É os custos da insularidade e os custos com as transferências dos serviços. Ora, quando regionalizamos todos os serviços, salvo os últimos que já se tratou disso, nunca se renegociou a respectiva transferências financeiras. Eu há uns anos há uns 10, 12 anos, estava em Canárias, e eu vi uma discussão entre o Governo Regional de Canárias e o Governo Central que me pareceu primitiva, porque nós aqui na Madeira já tínhamos tudo regionalizado, que era a regionalização das estradas. E o Governo de Canárias não aceitava a regionalização das estradas porque não chegava a acordo na respectiva contrapartida financeira. Ora, nós nunca negociámos essa contrapartida financeira com nenhuma transferência de serviços. Significa que a região não soube negociar nessa altura? O Estado transfere a educação e a saúde, não transfere os custos que tinha com esses serviços e o que é que acontece? Faz um bom negócio, livra-se dos serviços e livra-se dos custos. Aconteceu o mesmo recentemente com as câmaras e com as autarquias da região, quando o Estado transferiu para as autarquias competências e não transferia as respectivas contrapartidas financeiras. Ora, isto gera, se nós negociarmos isto, os senhores e as senhoras vão dizer com razoabilidade, mas isso leva muito tempo, o Estado não está disponível para isso. Mas se tivesse, nós íamos buscar quase 700 milhões de euros ao orçamento regional, como diz o E acha que é possível fazer uma negociação dessas com retroativos? Mas sejamos justos e equilibrados no nosso raciocínio. Dirão que nós ficamos com as receitas dos nossos impostos. Pois então façamos contas às receitas dos nossos impostos e fizemos contas aos custos do serviço e o remanescente era dinheiro que o Estado tinha que haver para nós. Mas isso era
uma discussão a ter, tal qual como vamos discutir o poder tributário próprio, como vamos discutir o poder legislativo. São questões que dependem do Estado e da União Europeia. Por exemplo, esta questão que o Miguel falou há pouco, de estender o regime do Centro Internacional de Negócios à Madeira toda, é uma questão que tem problemas com a União Europeia, designadamente com os assuntos de Estado. E é preciso negociar. Que se não for Vou ter que dar a palavra ao outro candidato. Só a concluir, que se não for o que está previsto no Estatuto Político e Administrativo e o que está previsto para a Zona Franca, o resto tem problemas de auxílio de Estado. Temos que falar da lei das incompatibilidades, Dr. João Cunha e Silva. A Madeira deve ter, nesta matéria, um sistema diferente daquilo que existe a nível nacional? Permita-me que só diga uma coisa para esclarecer o que aqui foi dito. Ninguém defendeu que a educação e a saúde passasse para o governo português. O que foi dito é que há uma norma na lei que diz que o Estado deve pagar os custos com a transferência dos serviços e nunca pagou. E eu só estou a constatar, de forma ideal, tal como o Dr. Miguel Sousa faz na defesa acérrima de um poder tributário próprio alargado, eu também digo que este argumento da educação e da saúde pode ser jogado para cima da mesa, mas que não vai ser conseguido logo no dia que formos eleitos, qualquer um de nós, Presidente do Governo. Vamos à questão das incompatibilidades. Para isso, temos de ser realistas, e eu há pouco apresentei as medidas que podem ser tomadas no dia seguinte. Mas isso não significa que não defendamos questões como o poder tributário próprio, como esta da educação e da saúde, mas não para transferir a educação e a saúde para o continente. Lei das incompatibilidades. A lei das incompatibilidades. Eu anunciei, quando apresentei a minha candidatura, que haviam algumas questões que eu teria que obrigatoriamente negociar com os partidos, todos, designadamente os da oposição. Por exemplo? O prestígio do Parlamento, a lei de financiamento, a lei eleitoral. E esta, agora, que me fala da lei das incompatibilidades. Eu não tenho dúvidas nenhumas que essas são questões cruciais, não é do Estado, é da região, que requerem um entendimento alargado entre todos os partidos. Mas acha que a Madeira deve ter uma lei diferente da República ou igual? A lei terá, a Madeira terá a lei que for resultado do entendimento entre todos os partidos da região. Pode ser, eu não tenho que ter uma lei, se eu sou autónomo, não tem que ter uma lei igual à que está no continente. Pode ser melhor, ou, isto é, mais aberta ou mais fechada do que a do continente. Eu não faço questão que seja igual. Tem que ser uma lei adequada aos tempos que correm. Uma lei adequada ao prestígio do Parlamento, que ao fim e ao cabo estamos a falar da lei das incompatibilidades dos deputados. Porque os membros do Governo já são incompatíveis, os membros da Câmara, os presidentes da Câmara também. O senhor defende que na Madeira... Estamos a falar de lei de incompatibilidades dos deputados, é isso que penso que se está a referir. Mas o senhor defende, por exemplo, que na Madeira os políticos devam acumular pensões com salários? Isso vai resultar desta negociação que se vai fazer com todos os partidos. Eu não acho que isso é um problema de consciência de cada um e eu não me vou pronunciar sobre isso, obviamente. O que eu acho em relação... Mais um ponto em relação a esta matéria, porque se calhar já não tenho oportunidade para dizer. Em relação às questões das subvenções vitalícias, eu não sei como é que se chama, o subsídio de reintegração, eu acho que os tempos que correm requerem alguma reflexão sobre isto. Mas há uma coisa que eu defendo. Os direitos adquiridos não devem ser lesados. As pessoas tinham determinadas perspectivas e acho que isso não deve ser lesado. Agora, fica, então, admito que toda a discussão é possível por forma a adaptarmos estas coisas aos tempos que correm, às dificuldades que temos e apresentarmos em conjunto com os outros partidos uma Vamos lei também, naturalmente, que seja digna e que saber a opinião dos seus colegas de partido. Mais um minuto a cada um no final deste programa, precisamente para me explicarem um bocadinho o vosso lema de candidatura. Com o lema um projeto, uma equipa, um líder. Não. Não é bem isto? Esse é um dos lemas, mas há outro que é vencer e unir. Foi isto que eu li. E serve a oportunidade para, junto dos candidatos, meus colegas de partido, dizer-lhes que estou disponível, caso perca, para colaborar com o vencedor e espero que todos eles estejam disponíveis para trabalhar comigo, caso seja eu o vencedor, como espero que venha a acontecer. Mas há mais um slogan, são as pessoas que contam. Porque este novo ciclo tem que ser virado para as pessoas, sobretudo para as pessoas mais carenciadas e mais necessitadas, e é preciso que este partido volte a ser o partido solidário e voluntário que sempre foi, o porta-voz dos anseios e ambições dos madeirenses, e fale claro do problema das pessoas, da vida das pessoas, fale claro de forma que elas entendam e que se revejam
no nosso Muito obrigado. projeto Vou pedir e também, na e nossa agradeço política. naturalmente a todos, um agradecimento também, em especial aqui à plateia, aos militantes do PSD, que fizeram questão de acompanhar este debate em direto. Por hoje é o ponto final neste debate. Voltamos a estas diretas do PSD dentro de um mês, com mais outro debate, com outro tema. É tudo. Boa noite. Fique bem.